Agora você confere uma entrevista que eu fiz com o empresário Flávio Sena. Ele tirou as principais dúvidas de quem precisa fazer a locação de um imóvel, mas não tem um fiador. Você sabia que a fiança locatícia pode ser uma solução? Confira a entrevista. Você que nos acompanha aí na TV Gerais, né? A gente está aqui para explicar um pouco sobre o que a Intervento Corretora de Seguros atua no mercado há 20 anos e qual foi o maior foco dela, que é justamente os ramos imobiliários. A lei do inquilinato, ela traz um escopo de garantias para essas locações. É o fiador, que é o tradicional, no caso aí o calção, que são só 3 vezes o valor do aluguel, e outras garantias que são fiança locatícia, que é o que a gente mais trabalha, são apólices, né, de fiança que vão garantir aí essa locação para a imobiliária e para o proprietário. E também o título de capitalização calcionado como garantia de aluguel. Então são esses os dois produtos que a gente trabalha quando fala de garantia das obrigações contratuais que aquele inquilino assume quando ele aluga um imóvel e assume esse contrato de locação. Antigamente você falava muito na caução. Hoje essa caução que a gente falava, né, caiu em desuso? A caução, na realidade, ela tem uma limitação de 3 vezes o valor do aluguel, de acordo com a lei do inquilinato, o que é um pouco inviável, de acordo com as nossas normas aí, jurídicas, que a demora é muito grande para você ajuizar e conseguir uma ação de despejo de um imóvel locado. Então, em virtude disso, entrou no mercado já há bastante tempo, né, o título de capitalização calcionado como garantia daquela locação, o que traz para a imobiliária e para o proprietário uma garantia onde o número de vezes que vai ser colocado ali, que vai ser calcionado, ele é bem maior do que 3 vezes. Como não está calcionando o valor em dinheiro, está calcionando o título, esse título pode ser de 10 vezes, 15 vezes o valor do aluguel, de acordo com o que combina a imobiliária e o locatário. Né? Também o locatário tem que ter essa condição. E o título hoje facilita muito. Nós temos aí a Icatu, por exemplo, que é uma seguradora que trabalha com esse ramo de título, eles têm lá dividido em 18 vezes, por exemplo, o título no cartão de crédito, onde aquele inquilino tem a condição de fazer aquela capitalização, finalizou o contrato, não teve débito, o contrato foi cumprido à risca, esse valor volta para aquele inquilino, o que é uma boa garantia para ele nesse aspecto. Fiança locatícia já é uma garantia onde existe uma apólice de seguro. Essa apólice de seguro ela parte de uma primeira cobertura de 30 vezes o valor do aluguel, ou seja, para que um título de capitalização atinja o que o fiança tem de cobertura, ficaria quase que inviável para aquele inquilino fazer essa garantia pelo valor, né? São 30 vezes o valor do aluguel como início de cobertura. Tem as outras coberturas adicionais aí, água, luz, IPTU, danos ao imóvel, pintura interna, pintura externa, multa por rescisão de contrato, tudo isso tem cobertura dentro do fiança locatícia. Então, quando você pega um fiança locatícia para a imobiliária, para o proprietário, ela é muito melhor. Para o inquilino, ela tem uma questão que ele vai... o fiança locatícia ele substitui o fiador, o título substitui o calção. O fiança locatícia substitui o fiador, ou seja, ele não precisa ter um fiador, ele por vias próprias ele consegue atender aquela obrigação contratual, que é de ter uma garantia sobre tudo que ele assume financeiro naquele contrato de locação, e sem que tenha efetivamente desembolsar um valor muito alto. Ele vai pagar mensalidades, giram em torno aí entre 12% e 15% do valor do aluguel mensalmente. A diferença é que ele não tem esse valor de volta. Ele está comprando, ele está pagando para ter um fiador. Esse fiador são as seguradoras que trabalham com esse ramo no mercado, que não são todas. O locatário, Flávio, ele precisa passar por uma análise nessa questão do seguro-fiança? Como é que funciona? Sim. Hoje, no mercado, nós temos, hoje, a Intervento tem até uma outra seguradora que também trabalha com esse ramo. A Intervento, ela prioriza 4 seguradoras, por relacionamento, por acreditar que essas seguradoras são sólidas no mercado, né, pelo seu histórico, e também pelo
que vem por trás delas. Então, falo aqui primeiramente da Porto Seguro, foi pioneira praticamente no seguro fiança locatícia no Brasil, detém a maioria desse mercado e trabalha com a taxa variável. O que é uma taxa variável? Está justamente dentro do que você falou agora, que é a análise cadastral. É feita uma análise cadastral de cada fiador, de cada locatário, no caso, para que o fiador dele, que é a seguradora, coloque a taxa. Então essa taxa ela é variável, ela pode ser de 10%, 9% e subir para 12%, 15%, 18%, depende do score, depende de qual é a condição momentânea daquela pessoa locatária que está alugando. Então a Porto Seguro seria uma das seguradoras, a Potencial Seguros, que também é uma grande parceira aqui da Intervento, a Tóquio Marine e a Tio Seguros, que é a mais recente. Tio Seguros é uma seguradora da Caixa Econômica Federal, junto com o Banco Pactual, e a gente vem desenvolvendo com eles também. Então essas seguradoras elas vão fazer a análise, a Intervento vai buscar o que ficou com a taxa menor, apresentar para esse inquilino. Uma vez esse inquilino aceitou, a gente reporta para a imobiliária vai fazer o contrato de locação e emitimos a apólice em nome daquela seguradora para aquela imobiliária, garantindo aquele contrato e livrando esse inquilino de ter efetivamente que buscar um fiador, pessoa física. Seria uma pessoa jurídica da seguradora, pago por ele. Flávio, você falou das seguradoras, né? Gostaria que você explicasse a diferença das seguradoras, do que é uma seguradora e do que significa corretor. As pessoas confundem um pouco isso, né? O mercado, às vezes, ele confunde um pouco a questão de seguradora, corretor. O que acontece? As seguradoras são as garantidoras, são elas que vão emitir as apólices e garantir aquele risco. O caso aí, o corretor de seguros, é o profissional que a SUSEP credencia, né, através de curso e provas que são feitas, quer dizer, existe todo um processo, né, de preparo para que esse corretor atue no mercado. Então, o corretor de seguros é aquele profissional que representa a seguradora. Todo seguro no Brasil, ele é feito através de um corretor de seguros. Mesmo os bancos, tem lá um corretor que está por trás da operação. Então, o corretor de seguro, ele é o profissional que está capacitado, né, para fazer aquele atendimento e representar seguradoras. No caso do fiança locatícia, por exemplo, falando assim um pouco de mercado, né, no Brasil, fiança locatícia, ele vem se desenvolvendo dentro do mercado securitário. Mas a hora que você vai perceber, não são todos os corretores que trabalham com fiança locatícia. Justamente porque é um ramo totalmente distinto do que a gente mais conhece no Brasil, que é o seguro de automóvel. O Brasil, ele vem desenvolvido, é um mercado maduro, é um mercado de automóvel. O brasileiro, ele compra seguro de automóvel, se for olhar em grande parte. Outros ramos estão se desenvolvendo no mercado brasileiro, não só como fiança locatícia, os seguros de RC, que é responsabilidade civil, os seguros aí de vida mesmo, o próprio seguro de vida. Quer dizer, o brasileiro faz mais seguro de automóvel do que da vida. E tudo isso vem se desenvolvendo. E daí a gente, no caso a Intervento, optou desde quando entramos no mercado por nos tornarmos uma empresa referência nos ramos imobiliários. Seguro fiança locatícia, o título de capitalização como garantia e também seguros de incêndios imobiliários. Então, esses ramos de seguros, nós, desde quando nosso início, dentro da nossa essência, nós começamos já trabalhando esses ramos. Então, hoje nós temos uma equipe, por exemplo, que é totalmente preparada para gerir todo o processo de fiança locatícia, que é complexo. Não é bem simples, não assim como o automóvel tem suas complexidades que já foram quebradas ao longo do tempo, o fiança locatícia também tem, e são diferentes. Então não é todo corretor que faz um seguro fiança locatícia. Quando ele faz, todo corretor pode vender qualquer ramo de seguro. Nós aqui na Intervento podemos fazer seguro de outros ramos. Trabalhamos com foco em 3 ramos, que são onde a gente se profissionalizou, onde a gente buscou. O automóvel, que é o normal, o mercado maduro, os seguros
de fiança locatícia, seguros imobiliários, e os ramos que são de benefícios empresariais. Entra aí o Vida, entra planos odontológicos, planos de saúde, que é onde é uma essência nossa de início. O meu histórico, né, como profissional e como corretor de seguros, ele advém dos benefícios. Então, essa história aí nos traz esses 3 pilares dentro do Intervento. Nós não trabalhamos, por exemplo, o ramo de transporte. Por quê? Porque não é uma praia nossa. Então eu prefiro indicar um colega, corretor, transferir esse risco para um outro corretor que seja profissional da área, do que me ater a simplesmente vender o seguro. Corretor de seguro não é vendedor de seguro. Corretor de seguro ele tem um papel importantíssimo nesse mercado, que é de atender o cliente dentro das necessidades dele, mas sem uma aventura, né? Fazendo uma venda consultiva de forma tranquila para o mercado. Flávio, e quem quiser entender um pouco melhor do seguro fiança, de como funciona esse serviço, como é que faz para entrar em contato com a Intervento? Bom, nós temos os nossos contatos telefônicos, né? O WhatsApp, que hoje a maioria da nossa comunicação ela está embasada no WhatsApp, não nossa, né? Isso aí é uma realidade geral, né? Tem os e-mails nossos e são esses canais. Temos o site da Intervento, se você bota lá uma chamada, vai chegar para a gente vai responder, né? O Instagram, Intervento está presente no Instagram, Intervento Seguros, está lá no Instagram, né? Que se alguém quiser consultar. E são esses meios aí que a gente utiliza, que são normais aí de toda a empresa. Não, tranquilo, vamos falar assim, é importante, né, levar as mensagens que a gente tem aí para esse mercado, e não só dentro do que a gente realmente trabalha. No caso eu, Flávio Sena, hoje estou lá como diretor do Sincor de Minas Gerais, é um outro trabalho que a gente desenvolve para a classe de corretor de seguros, para desenvolvimento desse mercado e esclarecimento de várias situações que às vezes fica meio assim, obscura aí para o pessoal que não tem entendimento. Você acompanhou então a entrevista com o empresário Flávio Sena, tirando as principais dúvidas sobre fiança locatícia.